Bandido invade condomínio na Serra. O criminoso tinha acabado de assaltar e agredir uma mulher. Ele foi perseguido pelos moradores e acabou espancado antes de ser preso. Governo critica atraso na duplicação da BR-101 aqui no estado. O governador Paulo Artung disse que vai se reunir com a agência reguladora para cobrar o andamento das obras. Professor é acusado de assediar aluna dentro de escola em Vila Velha. Ele aproveitava o momento em que a menina apresentava o dever de casa. Acidente grave no sul do estado. Uma carreta carregada com pedras capotou. Secretário Estadual de Controle e Transparência descobre perfil falso com a foto dele em aplicativo de relacionamento. O caso já foi denunciado à polícia. A armadilha com cerveja e abacaxi para atrair caramujos. O trabalho foi intensificado na orla de Vila Velha. O molusco se reproduz na área de Restinga e invade o calçadão. Concursos públicos e reajuste salarial no governo estadual só depois de um estudo. A determinação é do Tribunal de Contas, que apontou um déficit de mais de 60 bilhões de reais na Previdência do Estado. E com o preço da gasolina nas alturas, o TN mostra dicas para você economizar e evitar que seu dinheiro vire fumaça mais rápido. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A novela da duplicação da BR-101 no Espírito Santo. O governador Paulo Artung criticou o anúncio de adiamento das obras, feito pela empresa que administra a rodovia. Durante a coletiva de imprensa, o governador disse que já entrou em contato com o presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Paulo Artung quer marcar uma reunião com a entidade para tentar solucionar esse impasse. Nós não vamos agir com bravata, nós vamos procurar caminhos. Por isso eu procurei hoje cedo o presidente da ANTT, o Dr. Jorge, pedi uma reunião, ele prontamente disse que vai nos atender. Pedi também ao deputado Lelo, pedi também ao deputado Marcos Vicente, eles têm papel de liderança e coordenação na bancada federal, para que nos ajude a articular isso. O governo do estado não é parte, né, direta, mas esse é um assunto que interessa aos capixabas e interessa ao Brasil, né? O governador classificou ainda como unilateral a declaração do superintendente da Eco 101. Em entrevista recente, ele disse que a concessionária não fará a duplicação da rodovia, conforme previsto no contrato. É uma declaração inadequada, é uma declaração imprópria, é tudo na contramão do que nós precisamos no Brasil. Nós precisamos, no Brasil, de respeito aos contratos, né? Assinou um contrato, tem que ter respeito ao contrato. É curioso porque grupos empresariais sempre cobram isso. E aí, um representante de um consórcio empresarial vem a público de maneira unilateral, isso é um erro grave, né? Vem a público dizer que não vai cumprir o contrato. A empresa tem a concessão da BR-101 desde maio de 2013 e administra quase 476 quilômetros de rodovia. A maior parte fica aqui no Espírito Santo. A BR corta 25 municípios, desde o trevo de acesso a Mucuri, no sul da Bahia, até a divisa com o Rio de Janeiro. O contrato de concessão é de 25 anos e a Eco 101 teria de duplicar os trechos com o maior volume de tráfego até 5 anos após assumir a rodovia. Só que a concessionária já admitiu atrasos. Em entrevista ao jornal A Tribuna, o superintendente da Eco afirmou que os principais entraves para que as obras aconteçam dentro do previsto são as licenças ambientais, a desocupação das áreas em que as obras vão passar e a desapropriação de terrenos. E nessa história toda, sobra sabe para quem? Para o motorista, que paga um total de R$ 30,80 de pedágio para percorrer toda a rodovia. É uma brincadeira, tá horrível a estrada, já tá horrível. Tá difícil de andar aqui sem duplicação, viu? Por quê? É muito buraco, muito acidente, né? Tá ruim demais.
o buraco. Essa BR aqui mesmo, buraco puro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a duplicação da BR também é uma das medidas para redução na gravidade dos acidentes. A maior tragédia no trânsito capixaba aconteceu num trecho não duplicado. 23 pessoas morreram no mês passado na BR-101 em Guarapari. Outro ponto importante que o governador enfatizou durante a coletiva foi o desenvolvimento econômico. Duplicação é sinônimo de oportunidade de negócios. Nós precisamos dessa BR-101 segura, com tranquilidade para as pessoas, principalmente, poderem ter a sua mobilidade, mas também para tudo que a gente produz poder chegar aos consumidores, chegar aos mercados. A Eco 101 disse que cumpre as obrigações do contrato e que já investiu mais de 880 milhões de reais em melhorias no trecho da BR. Afirmou que obras de duplicação estão em andamento em 4 trechos da rodovia e que a nova proposta sugere a construção de contornos com pistas duplicadas. Já o Ministério Público Federal disse que está analisando a documentação do contrato e já solicitou à Eco 101 a proposta de mudanças no cronograma. Ressaltou que qualquer alteração tem que ser justificada, já que a duplicação foi a principal justificativa para a concessão da rodovia. Criminoso é espancado após invadir condomínio na Serra. Ele tinha assaltado uma passageira do Transcol. O assaltante tentou entrar nesse apartamento no 2º andar. Só não conseguiu porque se apoiou nesse poste de luz que acabou quebrando. Ele subiu, pegou o poste, aí quebrou com ele tudo, caiu. Aí eu fui lá para fora e gritei, ele tá lá atrás, o ladrão tá lá atrás. Aí os meninos veio, aí da hora que eu gritei que o ladrão tá lá atrás, ele saiu, foi pra rua. Isso aconteceu neste domingo por volta das 2 da tarde num condomínio do bairro Valparaíso, na Serra. A moradora do apartamento de 24 anos não quer nem imaginar o que poderia ter acontecido se o bandido tivesse conseguido invadir a residência. Eu fui avisada por vizinhos que tinha um rapaz tentando invadir meu apartamento, fugindo dos rapazes que estavam atrás dele, que ele tinha feito um assalto no ônibus. Minha irmã estava dando banho no meu filho, eu estava almoçando nesse horário, e ele ia acabar colocando a mão na janela e entrar justo onde eu estava almoçando, e seria um susto. Eu não sei o que ele poderia fazer com a gente lá dentro. Mas ele tentou sim entrar dentro do meu apartamento. Eu moro aqui há 3 anos. Valparaíso não é mais o mesmo de quando eu cheguei. A gente está tendo assalto em pontos de ônibus, na Avenida Norte-Sul ou até mesmo no Parque da Cidade. Não dá para andar sozinha, principalmente se for mulher, porque para eles é o mais fácil, a gente é alvo mais fácil deles. A gente não consegue caminhar tranquilamente numa padaria com o seu celular. Até se você precisar de fazer uma ligação importante, você não pode andar por aí com o telefone, porque você vai ser assaltado. Tudo começou nessa região quando o criminoso tentou assaltar uma senhora dentro de um ônibus. O filho dela também foi rendido e ela foi agredida na cabeça. Mas só que quando os dois perceberam que a arma era de brinquedo, começaram a correr atrás do bandido. Ele começou a assaltar a mulher dentro do ônibus, aí a senhora bateu na senhora, tomou o celular dela. Aí o cara que foi salvar a senhora também pegar o celular dele, ele bateu, deu uma pedrada na cabeça do cara, o outro cara, né? E veio a turma, pulou o muro, ele pulou o muro lá atrás e veio correndo. E o outro cara também veio correndo pegar ele. O assaltante estava acompanhado de outro criminoso e foi na fuga que eles pularam o muro do condomínio. Eu acreditei ali que estava acontecendo um assalto, mas eu não sabia quem era a vítima e nem quem era o agressor ali no final das contas, porque todos eles pularam, foram mais de 5 pessoas pulando e correndo aqui dentro do condomínio. Na verdade eu fiquei assustada, achei que era briga de vizinho aqui dentro, muito palavrão, tinha muito palavrão e a correria. Por fim, um dos bandidos conseguiu escapar. O outro, que caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros, foi agarrado pelos moradores e depois detido pela polícia. Bateram nele até com pedra, com tudo, a arma já tinha sido jogada e ele ficou caído no chão até a polícia chegar. Tá difícil de conviver aqui dentro. Quem tem criança pequena fica mais difícil ainda, porque você não pode ter um lazer no final de semana e ir ao Parque da Cidade com seu filho, porque tá perigoso. O caminho que você faz até lá, você pode ser assaltado ou qualquer outra coisa acontecer. Todo mundo está morrendo de medo, né? Porque nós não temos segurança nenhuma. Ainda bem, graças a Deus, que a polícia foi ágil, agiu rápido, né? Chegou rápido. Mas a gente fica com medo.
A Polícia Militar disse que está à disposição da comunidade e que o bairro conta com policiamento 24 horas. Concursos públicos e reajuste salarial no governo estadual só depois de um estudo. A determinação é do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas analisou e aprovou, tudo em ordem com as contas do governador Paulo Artung referentes a 2016. Só que o governo tem um problema a ser resolvido, um déficit de 66 bilhões de reais na Previdência. O Espírito Santo, mais uma vez, ele sai na frente, né? Ele demonstra uma preocupação com a Previdência ao longo dos anos. Caso contrário, vai chegar um momento em que os servidores vão ter o direito, mas não vão ter, o Estado não vai ter recurso para honrar esses direitos. Sendo assim, ficou decidido que um estudo deve ser apresentado em até 180 dias para avaliar os próximos passos. Toda a decisão tomada hoje relacionada a gastos com o pessoal vai passar por esse estudo. Isso cria critérios mais difíceis, né, mais rigorosos, para que nós consigamos manter a vida saudável da Previdência, para que a gente consiga continuar honrando o recebimento daqueles servidores que já se aposentaram, que estão para aposentar, ou para os pensionistas. Com este cenário e agora com a restrição de todo o gasto ter que passar pela aprovação desse estudo, o governo tomou algumas medidas, como limitar a contratação de pessoal e limitar os reajustes reais. Isso significa que só vai ter concurso público e só vai ter aumento no salário dos servidores se isso não impactar nas contas da Previdência dos próximos anos. A determinação é o seguinte: qualquer reajuste que seja feito ou contratação de pessoal, ele deve ser acompanhado desse estudo atuarial que demonstre que a contratação ou que o reajuste não vá comprometer as finanças da Previdência. Então, muito embora o fundo financeiro ele seja um fundo para aqueles servidores que entraram a partir de 2004, é preciso que esse estudo acompanhe para que um fundo que hoje é superavitário não se torne também deficitário. Bom, e o secretário de Controle de Transparência, que acabou de falar aí das medidas que devem ser tomadas por causa do déficit da Previdência, foi vítima de um crime na internet. A foto é do secretário de Estado de Controle e Transparência, Eugênio Ricas, mas o dono do perfil se chama Pedro. Este fake, como são chamados os perfis falsos na internet, foi criado em um aplicativo de relacionamentos. Eugênio diz que só ficou sabendo que usaram a foto dele porque uma pessoa viu e fez a denúncia. Ela já me conhecia pela imprensa e, navegando pelo aplicativo, ela percebeu que a foto não correspondia à pessoa, né? A pessoa se identificava como Paulo e a foto era minha. O secretário acionou a polícia. Ele vai denunciar o caso e acredita que se trata de falsidade ideológica. Desde hoje cedo isso já foi oficiado ao chefe de polícia. Já conversei também por telefone com a doutora Cláudia Dematê, que é a responsável pela Delegacia de Crimes Eletrônicos. E agora o próximo passo realmente é identificar essa pessoa e que ela seja processada. Em nota, a assessoria do Tinder disse que está sempre à disposição das autoridades. Mais um aumento no combustível e a situação complica, né? O TN mostra agora dicas para você economizar. Gasolina comum, R$ 3,79 o litro. Aditivada, R$ 3,94. Com combustível assim, beirando os R$ 4,00, não tem quem aguente. A reclamação é certa. Tá muito salgado, hein? Tá aguentando não, isso. E para você que não pode mesmo deixar o carro na garagem, a gente aqui do TN vai te ajudar a economizar combustível. Eu vim no laboratório de mecânica do Senai para conversar com um especialista no assunto. O professor Everton Peroni vai mostrar que pequenas mudanças podem fazer muita diferença no bolso. Não é isso, professor? Com certeza, são dicas que passam desapercebidas que no final do mês traz uma economia. Primeira dica, hein? Anote aí. Calibre os pneus a cada 15 dias. Isso melhora a relação atrito-solo, ou seja, gasta menos combustível. Fique de olho também no alinhamento do carro. E outro ponto importante é a troca regular de óleo e dos filtros. Quando a gente troca o óleo e os filtros, eu melhoro o rendimento do motor internamente. Isso faz com que melhore o consumo de combustível. Não se esqueça de analisar a injeção eletrônica do carro. É necessário fazer isso pelo menos a cada 10.000 quilômetros rodados. E, por favor, nada de encher o porta-malas do veículo. Pouca gente sabe, mas esse peso extra é sinônimo de prejuízo. Começa a botar utensílios, maletas dentro do veículo, isso é um peso morto.
se é um peso morto, acarreta o quê? Consumo de combustível, porque é como tivesse um peso a mais dentro do veículo. Então é bom a gente começar a se sensibilizar e tirar esse peso morto desnecessário do dia a dia. E para você que não dispensa andar com o ar ligado, cuidado. Isso pode aumentar o gasto de combustível, entre 5% e 15% a mais de gasolina. E a nossa última dica é ficar de olho na hora de passar a marcha. Se liga na super aula que o professor deu, especialmente para você, motorista e amigo do TN. Quando sai na primeira marcha, sai arrancando, jogando giro lá em cima, sendo que é uma coisa desnecessária e é um desperdício de combustível. Hoje é importante a pessoa ficar de acordo com o conta-giro, onde marca a rotação no painel. Por quê? Se eu trabalho entre faixas de 1.500 a 3.000, eu consigo manter uma média de consumo baixa, com trocas de marcha em baixa rotação. Isso faz com que o veículo tenha um menor consumo de combustível. Exemplo, a primeira só para vencer a inércia, deslocar o veículo. A segunda até 20 km por hora. A terceira numa faixa de 20 a 40 km por hora. A quarta marcha entre 40 a 60 km por hora e a quinta no máximo aí até 110. Isso faz com que o veículo trabalhe em uma faixa de consumo baixa, sem exceder excesso de combustível. Professor é indiciado por assédio sexual. Ele teria molestado uma aluna de 11 anos na sala de aula. O professor de português de 43 anos prestou depoimento na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Vitória. Ele vai responder pelo crime de assédio sexual. Segundo as investigações, o professor teria assediado uma aluna de 11 anos em plena sala de aula. Ele aproveitava o momento em que a jovem ia apresentar as atividades escolares. Ele inicialmente solicitava à aluna que ela realizasse algumas atividades escolares e pedia que ela devolvesse a pretexto de corrigi-las. Nesse momento, então, ele encostava a sua mão no ombro da aluna e a mão deslizava pelas costas e chegava até a região dos glúteos da aluna. Segundo a denúncia da família, a estudante reclamou que o professor teve essa mesma atitude por 3 vezes. Os pais foram até a escola para pedir providências, o que a princípio não resolveu. Tentaram um contato com a direção escolar, mas infelizmente não foi frutífero. Nenhuma providência teria sido adotada. Ele alega que, na verdade, tudo não teria ocorrido daquela maneira, que teria sido mal entendido e que, eventualmente, se ele tivesse encostado na região dessa aluna, isso seria fruto de um descuido e não um crime com conotação sexual. Tudo isso aconteceu no ano passado numa escola municipal em Vila Velha. Com isso, os familiares da aluna procuraram a delegacia e formalizaram a denúncia. Nós oficiamos a escola, a Corregedoria Municipal também instaurou um processo administrativo. Em novembro de 2016, o professor foi demitido. Nesse caso, a lei não permite a prisão, então ele vai responder em liberdade por esse crime. Trabalho intensificado para combater a infestação de caramujos na orla de Vila Velha. Olha, armadilhas com cerveja e abacaxi são usadas para atrair o molusco. Não dá para ver, mas as raízes da vegetação de Restinga estão cheias de ovos de caramujo. O molusco invadiu o calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha, e vem causando transtorno para os moradores e visitantes. Então a prefeitura teve que tomar algumas medidas. Nós estamos com profissionais de limpeza de praia trabalhando em 2 turnos, no horário da noite e da manhã, para fazer a coleta, a catação manual dos caramujos. Vocês chegaram a colocar algumas iscas, armadilhas, digamos assim, para poder capturar o maior número de caramujos? Sim, nós iniciamos com a cerveja, embebida em estopa, que atraiu bem os caramujos, e agora nós estamos usando abacaxi, principalmente na proximidade daqueles arbustos espinhosos mais fechados, atraí-los para fora dali para poder retirá-los. A armadilha é uma das formas de tentar controlar a infestação. Estão sendo recolhidos, em média, 180 quilos de caramujo por dia. E já que não é possível jogar veneno para não matar a vegetação, o jeito foi apelar para a catação. Tem que ir com a mão mesmo e tirar os ovos das raízes das plantas. Mas existe toda uma maneira correta para fazer isso. Nós precisamos ter muito cuidado porque se trata de uma área de preservação, na área de Restinga, Então o caramujo ali encontrou condições ideais. Então, assim, a parceria com a comunidade, com os amigos da Restinga, no Movive, que está orientando as pessoas, dando a sacola plástica, inclusive luvas,
para que os voluntários façam essa coleta. Vale lembrar que o contato direto com o caramujo pode causar doenças. Pisar nele também não é uma boa ideia, já que os ovos podem ficar na sola do sapato. Os frequentadores da praia que quiserem ajudar podem procurar orientação da prefeitura. E assim, com armadilhas e a ajuda da população, o controle continua. Vamos continuar o trabalho enquanto continuar evidência dessa infestação muito grande. E a seguir, carreta carregada de pedras capota. A gente já volta. Carreta capota no sul do estado. O acidente aconteceu na rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim. O motorista teria perdido o controle da direção. O veículo capotou e ficou destruído. Teve vazamento de combustível e os bombeiros foram acionados. Apesar da gravidade do acidente, o motorista não ficou ferido. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.